E aí galera, tudo bem? Lucas aqui do canal Paper Hardware de volta com mais um vídeo. Hoje eu vou fazer o review de um gabinete lançamento, foi apresentado lá na CES 2017, agora está chegando nas lojas brasileiras e nas lojas lá de fora, obviamente. Esse aqui é o EVGA DG76 Black. Você tem também na versão branca disponível caso você queira dar uma olhada. Então esse gabinete, ele é o intermediário de uma categoria intermediária também. Você vai ter, por exemplo, o DG77, que tem alguns diferenciais a mais, como por exemplo, um extensor riser para você ligar a sua placa de vídeo na vertical. Esse é um case que tem o suporte para você usar a placa de vídeo na vertical, mas não tem o riser, que tem na versão 77. E você vai ter também a versão DG8, que é ainda um pouco melhor, com outros diferenciais, que se eu tiver oportunidade eu vou trazer aqui no canal para mostrar para vocês também. Então a ideia desse case é ser o mais minimalista possível, tanto na parte interna quanto na parte externa. Vocês vão observar que, por exemplo, na frente do gabinete só tem a janela de vidro temperado, não tem baias, não tem aberturas alguma. Então essa janela de vidro temperado deixa um aspecto bem interessante. Em relação ao acrílico, o vidro temperado é mais resistente, dá um aspecto mais bonito, a visibilidade, no caso da janela, por exemplo, que também tem o vidro temperado, é melhor, e com isso também o gabinete acaba ficando mais pesado, mas enfim. E quando você remove esses parafusos do vidro, você vê a logo EVGA com iluminação e um suporte para você colocar 3 fãs de 120 ou de 140 milímetros, ou também você pode colocar eventualmente um cooler com um radiador de 120, 240 ou os 360 milímetros, tá? Por padrão você já tem 2 fãs pré-instaladas na parte da frente para soprar o ar frio de fora para dentro e uma fã na parte de trás também de 120 milímetros para fazer a exaustão desse calor. Na parte de cima você tem um visual também bem clean, liso, com algumas aberturas em mesh, que de uma certa forma até acabam atuando como um segundo filtro de poeira, embora não seja a intenção aqui. E aqui você vai ter os botões de power, reset, as entradas de áudio, microfone e 2 USBs 3.0, inclusive vem umas capinhas protegendo elas, tá? Senti falta de ter algumas 2.0 aqui, por exemplo, já que é comum você ver um gabinete com 4 saídas ali, aqui você só tem apenas 2. Removendo essa tampa na parte superior, e ela é um pouquinho difícil de remover, você tem que começar aqui pela parte da frente e ir puxando ela com calma até que ela saia. Você vê que tem um circuito que controla esses recursos aqui da USB, do Power, e ele também tem algumas entradas RGB. Um dos diferenciais desse gabinete é controlar um sistema RGB, seja uma fita LED, seja um cooler, uma placa de vídeo que tenha esse tipo de suporte. Então você pode conectar diretamente nesse circuito e fazer o controle através do software que a EVGA disponibiliza, por exemplo. E por baixo dessa tampa você também tem um suporte a mais 3 fãs de 120 ou 140 milímetros ou um cooler de 120 até 360 milímetros de comprimento. Aqui na parte de trás você vai ver os parafusos removíveis sem a necessidade de ferramentas. Isso aqui é um diferencial interessante, você não precisa ficar se preocupando em trabalhar com nenhuma chave, embora na parte de trás os parafusos para você fixar os SSDs e HDs precisam em um primeiro momento de um aperto ou desaperto com uma ferramenta. E aqui você remove esses parafusos e você vai ver que tem um frame, tem uma moldura que está cobrindo a parte de trás para que a janela, o vidro aqui, fique alinhado com o gabinete, para que não fique uma coisa desproporcional. E basicamente aqui você vai ter as 7 baias para a placa de vídeo, com suporte a 3 placas de vídeo obviamente, e um suporte parafusável aqui na parte lateral das baias. Isso porque você pode remover isso aqui e colocar um outro suporte que o gabinete traz para usar a placa na vertical. Embora nesse caso não vai fazer diferença porque não vem o riser, tudo bem que você pode comprar. O gabinete tem uma PSU cover inclusa não removível. Inclusive, para você fixar a fonte, você precisa colocar um outro frame, um outro suporte e fixar a fonte no suporte e o suporte no gabinete. Por baixo da fonte, um filtro de poeira que também é bem
relevante para não deixar entrar poeira aí por dentro da sua fonte, ok? O espaço interno é bem amplo, vocês estão vendo que eu estou usando uma placa de vídeo dual fan, inclusive da própria VGA, que é um pouco comprida. Ele suporta placas de vídeo de até 390 milímetros, que é bem grande, também tem um bom suporte à altura de coolers aqui. E vocês vão observar que aqui você tem uma lateral que não tem praticamente nada, que é lisa. Isso é bom para quem pretende, por exemplo, usar um water cooler custom com um radiador espesso e de repente um reservatório, alguma coisa do tipo, fixado aqui. Ou mesmo você gosta de um case minimalista, clean, que não tenha muitas coisas aqui. Embora eu acharia mais interessante colocar suportes para você fixar os SSDs aqui. Fica, na minha opinião, legal, fica esteticamente interessante, considerando que você tem aquela janelona de vidro aqui e dá para você perceber, dá para você ver os componentes ali dentro. Então o case suporta a placa-mãe Mini TX, Micro TX e ATX. Ele já vem com as buchinhas instaladas na posição ATX, que você pode remover caso você for instalar uma placa com furações diferentes. Esse case quase suportou o EATX, eu testei isso aqui, mas por conta dessa elevação que tem aqui, ele acabou não permitindo. Essa elevação serve tanto para você permitir a passagem dos cabos, quanto para permitir a instalação dos HDs e SSDs lá na parte de trás, ok? A chapa que você fixa a placa-mãe tem uma abertura bastante considerável para você passar um backplate para o seu cooler, então não é necessário você muitas das vezes remover a placa-mãe para poder instalar o seu cooler. E aqui você vê as várias áreas para fixação dos cabos através das abraçadeiras que o próprio case fornece, que são insuficientes para você fazer a fixação de todas. Vem, se eu não me engano, umas 4 ou 5 abraçadeiras, eu precisei colocar umas abraçadeiras a mais, mas de qualquer forma eu consegui fazer uma boa organização. Geralmente eu não organizo tanto atrás, mas nesse case eu falei, vou organizar para ver o que ele tem a oferecer. E ficou muito bem organizado, inclusive com o SSD já instalado ali em uma das duas baias. O case tem suporte a 2 HDs e 2 SSDs. E todo o excedente dos cabos eu posso colocar por dentro da PSU Cover, que também não fica aparecendo. Como eu falei, esse é o principal diferencial que ela tem para oferecer, justamente esconder os cabos e deixar um case, um projeto bem minimalista. Falando um pouco da qualidade então do material, o case chegou completamente intacto, tá? Muito bem protegido por espuma, plásticos, tá? Os vidros temperados. É uma preocupação quando você está comprando um gabinete que foi importado, se o gabinete não é fabricado aqui, e esse vidro eventualmente pode acabar chegando quebrado, riscado, não é o que a gente quer. Não foi o caso aqui, o vidro chegou em perfeitas condições, tá? E aqui em cima, por exemplo, você vai encontrar um material em ABS, não é um ABS de boa rigidez, mas ainda assim é um produto bacana. Essa moldura aqui também é em ABS. O gabinete em si, é claro que é feito em aço. A tampa traseira, por exemplo, me dá a impressão de ser de 0,7 milímetros. É uma tampa espessa que não favorece tanto aquela questão de você dobrar, amassar a tampa. Tem gabinetes de 0,5, por exemplo, que se você colocar um pouco mais de força, ela amassa, literalmente. Inclusive aqui na parte de cima, na chapa que você fixa o radiador, é 0,5, ela é bem fina, então toma cuidado para não acabar estragando isso daí. Os pezinhos de borracha, curiosamente, eles deixaram marcas aqui na minha mesa. Conforme eu fui movimentando o gabinete, a minha mesa foi ficando com marcas pretas, não entendi o porquê. Talvez ele estava se desfazendo, ou como o case é muito pesado e eu não estava levantando ele o tempo todo, pode ser que ele acabou se desgastando um pouco. O único problema que eu tive ao montar esse gabinete, estão observando que o cooler, que inclusive é um cooler da Ivejal CLC240 que tem review aqui no canal, eu tive que mover lá para a parte da frente. Por quê? Eu não consegui colocar na parte de cima, mesmo o case tendo suporte a coolers de 360mm. Qual foi o problema? Foi uma combinação deles. O primeiro, a altura entre o gabinete e o começo da placa-mãe é de apenas 3 centímetros, o que por padrão já é insuficiente, porque geralmente você vai ter um dissipador, um radiador de 20 milímetros de espessura, ou 25 milímetros, ou 28 milímetros, mais uma fan
de 20 mm, de repente for uma fan slim, ou por padrão uma fan de 25 mm. Então você já precisa ter um espaço maior para radiador e fan. E o que acabou também atrapalhando foi que a minha placa-mãe tem dissipadores no VRM altos e uma carenagem aqui do painel traseiro também alta. E o conector de 8 pinos dela fica no meio, não fica no cantinho. Então eu infelizmente não consegui encaixar. As posições dos parafusos não coincidiram. Coloquei lá na parte da frente, encaixou perfeitamente, conforme vocês estão vendo ali tem bastante espaço, e eu movi as fãs que estavam ali na frente para a parte superior como exaustor. Então resolveu o problema, mas a minha sugestão para um novo projeto, claro, se o fabricante aceitar, é aumentar um pouquinho o espaço entre o topo e a parte da placa-mãe, que já vai resolver esse problema. Se você deixar aí, por exemplo, 50 milímetros ou 5 centímetros, ou de repente mover um pouco para a parte da frente a fixação do radiador, talvez você consiga um pouco mais de espaço para fazer a fixação. Outra coisa, eu gostaria de ter testado a placa na vertical aqui, porque você vê que tem um recurso, só que a falta do extensor riser dá a impressão que o case foi capado, né? Tudo bem, dá para entender que apenas o case mais caro tem esse riser, mas é um recurso que ficaria interessante, considerando que esse case também tem a janela de vidro temperado e fica um visual muito bacana. Você vê a placa de vídeo aqui na posição vertical ao invés de na horizontal como fica por padrão, ok? O gabinete também tem pontos positivos, é óbvio, ele tem 3 anos de garantia, embora o gabinete não dê problema, mas vai que, né? Pelo menos a garantia tá ali. Mas principalmente o case é muito bonito, cara. Olha só isso daqui, a montagem ficou muito boa e ele é bem minimalista. Você vê que ele tem iluminação na parte da frente, iluminação na peça de cover, só que é uma iluminação discreta, nada muito extravagante, né? Então é um case sóbrio, minimalista e clean. Aqui no Brasil eu ainda não sei o preço que ele vai chegar. Lá fora você compra por 139 dólares. Em promoções aparece até por 100 dólares. Então aqui no Brasil deve chegar aí na faixa dos 750 a 900 reais. Depende, é claro, do momento, do dólar, de uma série de questões. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Assim que chegar aqui no mercado outras opções, eu vou procurar trazer para vocês. Como, por exemplo, a série DG8, que tem um painel aqui embaixo, cara, que é bem diferente. Dá para você mostrar algumas informações. E também tem o suporte, a fixação ali da placa de vídeo na vertical, tá? Bom, um abraço a todos. Espero que tenham gostado e até mais.